Bem-vindo ao podcast Real Vida Seguros. Neste espaço trazemos especialistas que explicam de forma simples e sem segurez porque é que os seguros fazem a diferença na vida de todos nós. Falamos de proteção, de escolhas do dia-a-dia, da importância de garantir a segurança para o futuro, sempre com exemplos reais e conversas acessíveis. Queremos ajudá-lo a perceber melhor o papel dos seguros na sua vida, na da sua família e no seu negócio. No podcast de hoje vamos falar de seguros de vida. Hoje temos connosco Teresa Saúde, que é diretora comercial na Real Vida Seguros, responsável pelos canais de distribuição da mediação e da rede exclusiva, trabalha na Real Vida Seguros e tem um percurso de mais de 20 anos nesta companhia, com larga experiência na área da previdência. Bom dia, Teresa, e obrigada por ter vindo ao podcast Real Vida Seguros. Boa tarde, Inês. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é: como é que se mantém ligada a esta área há tanto tempo? Oh, Inês, é uma pergunta curiosa, até porque eu vim para os seguros de vida por acaso. Foi uma mera coincidência e depois comecei realmente a aprender, a conhecer, e a verdade é que ao longo destes anos que passaram, os seguros de vida mudaram muito, mas na essência mantém-se. E de facto foi um percurso profissional em que eu posso dizer que me fui apaixonando pela atividade. É muito gratificante saber que a nossa atividade tem impacto na vida das outras pessoas, que nós realmente mudamos a vida das pessoas e à medida que vamos conhecendo mais pessoas, mais casos, mais situações, quando percebemos que uma estudante que se esforçou muito para entrar em medicina e que fica sem pai pode continuar a estudar e que de outra forma não poderia continuar se o pai não tivesse feito um seguro de vida. Quando temos um empresário que depende, tem uma empresa que depende dele e que de facto se também não tivesse acautelado um seguro de vida nem podia proteger a empresa, nem se podia adaptar à nova condição física, no caso de uma invalidez, ou simplesmente quando temos a situação das crianças que se mantêm na mesma habitação, apesar de terem ficado sem um dos progenitores, mas que o seguro de vida associado ao crédito ficou pago. Então, Teresa, consegue nos dizer concretamente o que é um seguro de vida e para que serve? Eu acabei de falar no exemplo dos filhos e, de facto, nos últimos tempos, as pessoas associam muito o seguro de vida ao seguro que é feito para a garantia do crédito de habitação. Tem sido até através dessa via que se tem divulgado até mais o que é um seguro de vida. Mas um seguro de vida vai muito mais para além do que o crédito de habitação. Porque um seguro de vida é, na verdade, um contrato que nos dá uma garantia de uma proteção financeira quando surge um determinado evento, e pode ser uma morte, uma invalidez ou um diagnóstico de uma doença grave, que põe em causa a estabilidade financeira e que resulta numa grande mudança. Não é? O que o seguro de vida nos proporciona é uma estabilidade financeira para enfrentar essa mudança. Ou seja, as pessoas acham que um seguro de vida só serve para um evento de falecimento e não é bem assim. Não. Um seguro de vida atualmente tem garantias que funcionam em vida. O que é que isso faz? Que o seguro de vida não é só vocacionado para quem tem dependentes e para quem está preocupado com um evento de uma morte prematura, mas é também para quem, não tendo dependentes, está habituado a ser autónomo, a ser responsável e independente na sua vida e que de repente pode ter necessidade de ficar protegido no caso de uma invalidez ou de um diagnóstico de doença grave, que é uma cobertura que de facto nós também temos e que se torna bastante importante. Ou seja, todos nós temos despesas regulares no nosso dia-a-dia, essas despesas são asseguradas por um rendimento e o que o seguro de vida faz é proteger-nos
em caso da perda desse rendimento. É tão simplesmente isso. Exatamente, é uma segurança para a pessoa. É uma segurança. Além do seguro de vida que se faz para a proteção do crédito de habitação, como referiu, em que outras situações poderá ser importante ter este seguro de vida? É assim, o seguro de vida faz sentido em todas as situações. E para todas as pessoas. E para todas as pessoas, é evidente que se as pessoas tiverem necessidades básicas por satisfazer, vai ser difícil disponibilizarem um valor para compensarem e para se protegerem em relação a estes imprevistos. Mas se tivermos em conta que a partir de 8, 10 euros por mês já conseguimos assegurar alguma proteção, eu diria que o seguro de vida faz sentido para todas as pessoas. Portanto, todos nós temos despesas no dia-a-dia, não é? Quer seja a prestação da casa, quer seja o pagamento da hipoteca ou um aluguer, não é? Há sempre uma componente forte com a habitação. Depois existem as despesas todas associadas, existem os custos com a luz, a água, gás, condomínios, existe a alimentação, o vestuário. Tudo isso são despesas regulares. E essas despesas têm que ser calculadas num determinado valor e o seguro de vida vai ajudar a compensar no tal momento de choque ou de grande mudança uma estabilidade financeira, uma tranquilidade financeira que permita que, nesse contexto, as pessoas se adaptem a uma mudança. É evidente, se as pessoas estiverem dependentes, essa necessidade está mais presente, não é? É mais recorrente as pessoas lembrarem-se disso, mas, na verdade, todas as pessoas precisam de se proteger a elas próprias. Sim, porque nunca sabemos quando é que há uma situação que nos desampare, não é? Exatamente, assim? Quando é que há um imprevisto. E hoje nós encontramos muita publicidade com grandes descontos para o seguro de vida habitação que temos com os bancos. Por que é que isto acontece? Sim, há bocadinho já tinha referido, os seguros de vida hoje em dia as pessoas acham todas que têm um seguro de vida porque têm um seguro de vida para proteger a sua dívida do crédito. A dívida do crédito é uma componente, é uma parcela do orçamento familiar, mas não é o único. A verdade é que os seguros de vida têm vindo a atualizar-se, que é normalmente mais oneroso o seguro de vida proposto pelos bancos. Se tivesse sido proposto há mais alguns anos atrás ainda, é muito mais oneroso, porque de facto os seguros têm evoluído em função da democratização dos seguros, podemos dizer assim, e até do aumento da esperança média de vida, que faz baixar o custo de segurar a vida humana. De qualquer forma, caiu-se aqui numa certa armadilha. É evidente que no banco tendencialmente é mais oneroso, tendencialmente as garantias são mais fracas, não é? As coberturas que são dadas nos seguros feitos nas seguradoras associadas ao banco normalmente são mais fracas, mas caiu-se muito também na armadilha da comparação do preço, sem se compararem garantias. Se nós tivermos associado ao seguro principal uma proteção em caso de filhos menores, ou uma proteção de acidente, ou até coberturas de assistência médica, nós não podemos estar a comparar com um seguro que não garante nada disso, que simplesmente paga uma dívida conforme o valor da dívida à data. E, portanto, lá está, estamos a comparar preços, mas muitas vezes não comparamos o que está para além do preço. E o que é que abrange? As garantias. O facto do seguro cobrir, por exemplo, quando as pessoas têm um acidente, independentemente de estarem a trabalhar, ou estarem de férias, ou estarem em Portugal, ou estarem fora de Portugal, ou ter sido um fenómeno da natureza a causar, a estar na origem do falecimento, por exemplo. Em algumas companhias, todas essas situações podem estar excluídas. Pois não são abrangidas. E também estávamos a falar há um pouco
disto, mas só para deixar aqui claro, ou seja, nesta ótica que temos vindo a falar, um seguro de vida não é importante apenas para quem tem família ou dependentes. Não. É sempre uma garantia. É sempre uma garantia para, no limite, para a própria pessoa. Não é? Se calhar, tradicionalmente, quando pensávamos no seguro de vida, pensávamos, vou fazer um seguro de vida para quando me acontecer alguma coisa aos meus filhos continuar. Ainda é válido. Sempre a pensar no outro. Sim, sempre a pensar nos outros. Mas os seguros de vida atualmente têm coberturas em vida. Quer seja a situação de falecimento, quer seja uma situação de diagnóstico. Eu disse falecimento, não era falecimento. Era de invalidez ou de diagnóstico de doença grave. Essas duas coberturas, o primeiro beneficiário é a própria pessoa. Claro que tem impacto no agregado familiar, se ele existir, mas se a pessoa estiver habituada a ser uma pessoa independente, a gerir o seu próprio orçamento, a ter a sua autonomia, é evidente que uma pessoa com esse perfil também necessita de assegurar que, se acontecer qualquer uma dessas situações, tenha uma proteção, não é? Quando nós falamos nas proteções atualmente, não falamos só da cobertura de falecimento, não é? Em que o dinheiro é pago ou a uma entidade, ou a um credor, ou aos beneficiários designados. Sim. Mas quando falamos em invalidez, estamos a falar em várias causas de invalidez, em várias tipologias. Pode ser um valor que ajuda a pessoa a comprar um carro adaptado, Que facilite também a vida da pessoa. a facilitar a vida. Se ela tem uma necessidade de recuperação, também que tenha aqui depois um apoio para a nova fase da vida dela, não é? Quando estamos a falar de uma situação de diagnóstico de doença grave, estamos a falar de uma cobertura que é imediata, não é? É uma cobertura em que, mediante um diagnóstico de cancro, AVC ou um infarto, só para referir as principais, a pessoa, mediante esse diagnóstico, tem disponibilizado um valor. É evidente que ninguém fica curado com 50.000 euros ou 100.000 euros. Mas é uma grande ajuda. Mas é uma grande ajuda, sobretudo quando a pessoa vai deixar de trabalhar, vai ter que estar com menos rendimentos e é evidente que, se tiver tranquilidade financeira, a pessoa pode se focar muito mais na sua cura e no tratamento. Sem dúvida. E não estar ao mesmo tempo a fazer uma Cheio de gestão preocupações. das contas, das prestações, dos custos, nomeadamente se tiver dependentes, não é? Então, se tivéssemos de pôr assim em pontos quais são as principais vantagens de ter um seguro de vida, o que é que diria à partida? Pronto. A principal vantagem é dormir descansado. Pronto. Eu acho que é isso que é a grande vantagem. É saber que temos uma seguradora, uma entidade que nos pode auxiliar em momentos muito difíceis da vida, não é? E, portanto, em caso de morte, pensar que as dívidas não são herdadas, não é? Que os filhos não vão ter que ficar a pagar as nossas dívidas, que vai haver alguma liquidez para o dia-a-dia e para ganhar tempo para a mudança, não é? Sobretudo quando temos 2 vencimentos e um orçamento que é feito para 2 vencimentos e depois existe apenas um vencimento, não é? E, portanto, essa adaptação precisa de tempo. Quando estamos a falar, por exemplo, no caso da invalidez, isso é tudo verdade, mas para além de haver menos rendimentos, ainda há mais despesas. Porque associado à invalidez, depois temos despesas Da adaptação da adicionais. vida e, Claro, e de tudo o que adaptação, acarreta. de tratamentos, de cuidados, pronto, há de facto despesas extra. Quando estamos a falar da situação do diagnóstico de doença grave, é realmente a cobertura que nos dá a proteção imediata. É naquele momento em que a pessoa ainda está a percepcionar que a vida mudou, não é?
e que tem que se focar no tratamento da doença. E isso, de facto, numa altura em que cada vez há mais diagnósticos precoces de cancro, há mais cancros em pessoas muito mais jovens, saber que há ali um valor, como digo, tem um custo baixo para a garantia que é, e que pode ser acessível a qualquer pessoa e que vai fazer a diferença entre a pessoa estar focada na recuperação ou a gerir tudo o que está à volta em simultâneo. Portanto, se me permite, e corrija-me se estiver a interpretar mal, mas assim, a principal vantagem é mesmo que o seguro de vida nos dá segurança. Segurança, tranquilidade para pensar na mudança e no futuro. Que conselho é que daria a alguém que ainda não tem um seguro de vida e que está agora a ouvir-nos? Não adiem. O conselho basicamente é não adiem. Os seguros de vida são... normalmente as pessoas não gostam muito de falar e não se fazem mais seguros de vida porque as pessoas não gostam de ouvir muito falar em morte, nem em invalidez, nem em doenças. A nossa sociedade não está muito preparada para ouvir falar nessas Não gostam de ir ler os pontos que abrange o seguro de vida. Não gostam, mas é precisamente para não se preocuparem com isso que devem fazer o seguro de vida. E o seguro começa por uma simulação e depois há mediadores de seguros, agentes que podem ajudar a encontrar qual é que seria o capital correto para fazer um seguro de vida. E, portanto, o que é que eu quero assegurar? Quero assegurar 2 anos dos meus rendimentos, é suficiente para eu me equilibrar? Quais são as minhas despesas? E mais vale começar com um seguro pequenino e depois ir atualizando do que estar a adiar. Eu posso partilhar que pagámos muito recentemente um sinistro de um senhor que subscreveu a apólice, fez um orçamento cuidado com as despesas que tinha, os custos, os encargos, os rendimentos necessários e, passados 16 dias, foi à piscina com a filha e numa brincadeira ficou tetraplégico. Isto acontece. E quando nós sabemos o impacto que tem o pagamento de um sinistro, quando conhecemos essas situações, de facto faz-nos dar sentido àquilo que fazemos no dia a dia e é por aí que a minha paixão pelos seguros se justifica. Isto foi bonito porque demos aqui quase... fizemos um fechamento da conversa com a primeira pergunta, que é isso, que traz aqui há tantos anos nesta área. Muito obrigada, Teresa. Obrigada, Inês. Foi um prazer.